E aí, pessoal, eu quero mostrar um pouquinho da função fork, né? A função fork, ela é usada para criar um processo filho, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? O que acontece, né? No meu programa aqui, eu começo executando um print, né? Que ele vai pegar o PID do processo. Então, é o identificador do processo, tá certo? Então, eu vou imprimir esse identificador do processo. Quando eu utilizo essa função aqui, ó, retorno é igual OS fork, a partir daqui eu vou criar um processo filho, entende? Eu vou criar um outro processo. Esse outro processo vai ficar em outra área de memória. Então eu vou ter o processo, a partir desse ponto, eu tenho dois processos rodando, o processo pai e o processo filho. Então eu tenho que definir alguma forma no código, qual o código que vai retornar, que vai executar o pai, ok? E qual o código que que o filho vai executar. Se eu estou criando um processo filho aqui, eu vou colocar ele para fazer alguma determinada tarefa. Muitas vezes a gente cria os filhos, processos filhos, para executarem tarefas enquanto o pai espera. Nós vamos ver esses exemplos aqui. Só que agora eu quero mostrar só como é que é a dinâmica, tá? Então, se o retorno esse aqui vai, então é o seguinte, a partir ali eu tenho, por exemplo, um processo que vai receber um valor de retorno e o processo filho vai receber outro valor de retorno. Entendeu? Então, o sistema operacional vai retornar para os dois valores diferentes. Se o retorno for maior que zero, aqui, eu posso executar o código que eu chamei aqui de pai. Se não for esse valor, eu vou executar o filho. Aqui eu não fiz condição de exceção, de erro, tá certo? Então, eu estou partindo do pressuposto que não vai ter erro, para facilitar o código aqui um pouco aqui para vocês. Então, eu criei uma função filho. Então, o que essa função faz? É um loop infinito, né? Ele vai imprimir sou o filho e pegar o ID dele. Perfeito? Tranquilo? Vamos pegar aqui e já colocar uma outra função aqui, um outro código aqui. Sou filho, né? Sou filho, PID tal. Aí eu coloco aqui meu ponto. Ponto, meu pai é, não é? Vou colocar aqui. Meu pai é, aí eu vou colocar aqui, ó. os.getPPID. Vamos tirar isso aqui. E depois eu deixo ele dormindo um pouquinho, 5 segundos, para facilitar a visualização. Aí eu vou ter a função do pai. Eu vou colocar sou o pai, o PID, né? Meu pai é. Eu vou colocar aqui. E vou colocar a função aqui, os.getPPID. Então, nosso código é aqui. Então, vamos ver o que acontece. Eu vou executar. Então, ele executou essa função aqui, ó. Quem que é o pai? É o processo principal, 915620. Aí ele vai começar a executar. Sou o pai. Meu identificador é o 915620 e meu pai é o 908943, que é o pai charme. Ao filho. Meu PID é o 915621 e meu pai é o 915620, que é o processo principal que está executando aqui. Então agora vai ficar variando aqui, executando o pai e o filho, né? Eu coloquei sleep, funções de espera, né? De 5 segundos aqui. Então eu vou alternar um pouquinho aqui. Vou colocar 1 segundo aqui no filho para a gente ver o que acontece. Então agora, olha lá, agora ele executou o seu pai. E está executando mais vezes o seu filho. Por quê? Porque eu estou dando um tempo aqui maior para o pai ficar esperando, né? E menos para o filho ficar esperando. Para vocês verem como é que é a dinâmica aqui do programa. Tá certo? Então esse é um exemplo bem simples, né? De como a gente cria processos pais, o processo filho, né? Utilizando, por exemplo, o Python, né? E como é que é a dinâmica aqui de controle de quem vai executar qual código, né? Então eu vou colocar alguns outros exemplos aqui depois desse vídeo para facilitar o processo de aprendizagem de vocês.